O que significa comunhão? O que é uma comunidade bíblica? Nós podemos ter uma comunidade bíblica? Qual é a diferença de uma comunidade bíblica para outras comunidades boas? Vamos ver hoje no nosso primeiro estudo sobre o livro Comunidade Verdadeira. Nós terminamos nossos estudos no livro Vida Centrada no Evangelho e Comunidade Centrada no Evangelho, e permanecendo no mesmo assunto, nós aqui da PIB Rio de Deus estamos começando Comunidade Verdadeira de Jerry Bridges. Hoje vai ser sobre o primeiro capítulo, Compartilhando a Vida. Vamos começar. O que é uma comunidade? Comunidade é simplesmente um grupo de pessoas com algo em comum. E é algo muito centrado hoje nas igrejas, falar sobre comunidade, nós devemos ser uma comunidade, justamente para fazer um destaque, um contraste com o nosso período totalmente individualista. Só que o que é uma comunidade bíblica? Como nós podemos falar sobre comunhão em uma comunidade bíblica? A palavra que melhor caracteriza a relação entre os cristãos, o que nós devemos ser como um grupo de pessoas com interesse em comum, é koinonia. Koinonia é geralmente traduzida como participação, parceria, compartilhamento e a palavra mais comum, comunhão. Então, o que significa comunhão na igreja? Como que nós usamos essa palavra hoje, geralmente? Geralmente significa o churrasco que nós temos, porque nós não temos um bom churrasco por conta da situação toda. Ou quando nós nos entretemos juntos, temos um futebol, um entretenimento. Ou até mesmo quando tomamos um café, conversamos, papeamos sobre a vida, falamos como estão as coisas com cada um, com a família, com o casamento. E tudo isso é bom. Mas será que é comunhão de maneira bíblica? Indo para a Bíblia, nós podemos olhar numa passagem muito conhecida de todos nós, em Atos 2. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, esse versículo é no final de uma sessão, logo depois do Pentecostes, que resume como era aquela comunidade. Então eu pergunto, faria sentido falar sobre isso, falar sobre a comunhão entre os irmãos, se fosse apenas um cafezinho? Se fosse algo que eles conseguissem em outro lugar? Em outra passagem bíblica, 1 João, nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então João está aqui justificando o porquê que eu estou escrevendo essa carta, o apóstolo João. Ele fala, nós estamos escrevendo sobre o que vimos e ouvimos para que vocês tenham comunhão conosco. Algo que eles só conseguiriam por João escrever a palavra de Deus para eles. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Então faria sentido, novamente a pergunta, se fosse apenas um cafezinho? Não. É a vida de Deus sendo compartilhada. Então nós podemos, como algumas traduções bíblicas inclusive fazem, trocar a palavra comunhão nessas passagens por vida em comum. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e partilhavam uma vida em comum no partir do pão e nas orações. Nós lhes proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também compartilhem conosco uma vida em comum, a vida que compartilhamos com o Pai e seu Filho Jesus Cristo. Então nós vemos que não simplesmente é algo de entretenimento ou uma ação que se faz em conjunto, mas uma vida que é compartilhada, que é vivida em comum. Comunhão, então, não é uma atividade, é um relacionamento. Os cristãos em Atos, eles tinham um relacionamento porque eles partilhavam juntos. Partilhavam o quê? A vida de Deus por meio da habitação do Espírito Santo. Então aqui, juntos, em conjunto, eles partilhavam de algo único, se relacionavam de uma maneira única, porque tinham a vida de Deus por meio da habitação do Espírito Santo. Então, por mais que exista certa comunhão de interesses, o que mais caracterizava aquela comunidade era o partilhar da vida de Deus pelo Espírito. Então, existe uma estrutura física necessária, existe a questão do ambiente, existe a questão do horário, existe a questão das pessoas fazerem algo em conjunto, mas o foco não é esse. O foco
é Cristo Jesus na cruz, se estamos falando de uma comunidade bíblica. Então veja bem, não é o café, não é o futebol, não é o churrasco. Por mais que café, futebol e churrasco sejam coisas boas que nós devemos fazer e devemos estar juntos realizando essas coisas. Saudade de fazer essas coisas com vocês. Mas o foco é diferente. A comunidade bíblica é, antes de tudo, partilhar uma vida em comum em Cristo. Então, estando em Cristo Jesus, nós partilhamos de uma vida em conjunto. E isso é mais forte do que outras coisas que nos unem. Então, é um nível mais profundo de união, que é manifesto de diversas formas, inclusive em entretenimento, mas o foco e o relacionamento, que é a comunhão como relacionamento, é por conta da habitação do Espírito Santo de Cristo Jesus estar em nós. Então, é um relacionamento, comunhão é um relacionamento, e além de um relacionamento, também é uma parceria. Como nós podemos ver na Bíblia, agradeço a meu Deus, Paulo aqui agradecendo pelos filipenses, toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E em Gálatas, reconhecendo a graça que me fora concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Nós podemos substituir essa palavra nesse contexto por parceria. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de parceria. Aqui Paulo estava falando sobre a maneira com que ele vinha pregando o Evangelho, estava apresentando o que tinha sido revelado de Cristo Jesus, o chamado dele para Cristo Jesus e o que Cristo estava fazendo através dele, a Tiago, Pedro e João. E eles concordaram com o ministério de Paulo, então entraram numa parceria, em sinal de comunhão, estenderam a mão para ele. Então podemos falar do relacionamento como crentes, como comunidade. Então, a relação que existe por conta do Espírito. E nós podemos falar da parceria como a comunidade em ação conjunta. Então, toda parceria tem um objetivo. Não é algo desordenado, não é algo sem rumo, é algo com um norte. A parceria espiritual tem como alvo, objetivo final, glorificar a Deus. Ele é glorificado quando cristãos crescem, florescem na semelhança de Cristo e quando os descrentes juntam-se ao reino. É o que estava acontecendo lá com Paulo. Ele falou sobre a conversão dele, ele falou sobre o que Cristo fez na vida dele e falou sobre o que Cristo estava fazendo através dele. Então ele fez com que os irmãos fossem edificados, crescessem, falando sobre o crescimento dele e falava sobre como não cristãos se ajuntavam à comunidade. Então isso é uma parceria que é parte da comunhão. Comunhão, então, glorifica a Deus na edificação dos irmãos e na proclamação do Evangelho. Os irmãos são edificados, o Evangelho é proclamado, então isso glorifica a Deus, uma parceria dos irmãos em comunhão. Então, é relacionamento, é parceria e também é compartilhar de Deus, dividir de Deus um com o outro. Esse senhor muito simpático, J.I. Packer, ele fala assim, olha, comunhão, em primeiro lugar, é o compartilhamento com nossos colegas crentes das coisas que Deus tem dado a conhecer a nós acerca de si mesmo, na esperança de podermos ajudá-los a conhecer melhor ao Senhor e assim enriquecer sua comunhão com Ele. Então nós compartilhamos com os cristãos aquilo que Deus se mostrou acerca de si mesmo, aquilo que Deus se mostrou dele, na esperança de ajudá-los a conhecer melhor ao Senhor, a enriquecer a comunhão dos nossos irmãos com Deus através desse compartilhar dele mesmo. Então, o Espírito que está em nós é compartilhado pelas nossas palavras, pelas nossas ações. Assim mostra que o Cristo não apenas habita em mim, que o Cristo não apenas me salvou, mas nos salvou como comunidade. E ele trabalha, ele opera, ele age, ele fala, não comigo, mas conosco, com um povo,
Ele não tem um relacionamento individual comigo. A religião não é algo que eu simplesmente mantenho para mim, no meu coração, simplesmente eu e Deus. Por mais que exista esse tipo de relacionamento, é algo que Deus opera em nós. Então não mais nos relacionamos, não mais vivo com o outro como se fosse uma bola de bilhar, batendo em um, batendo em outro, se espalhando para lá e para cá, mas em conjunto. Os discípulos em Atos, a cada dia, ouviam os apóstolos e assim, pelo Espírito, suas vidas eram transformadas pelas Escrituras. À medida que aprendiam, compartilhavam uns com os outros, crescendo juntos. Olha só quantas coisas interessantes aí. Esse é um trecho retirado do livro. Eles ouviam os apóstolos a cada dia. Então o Espírito trabalhava neles pela palavra de Deus. As suas vidas eram transformadas então pela palavra, pelas escrituras. E enquanto eles aprendiam, eles compartilhavam uns com os outros e cresciam. Veja que esse crescer não é simplesmente aprender mais, não é simplesmente um caminho mental, um caminho racional, mas é de crescer algo orgânico, algo vivo, é de ter uma vida em conjunto. Não simplesmente aprender mais, não simplesmente dividir de informações, mas em conjunto, por conta da palavra de Deus, ser algo vivo, que age, que opera em nós, nós crescemos de maneira orgânica, de maneira viva, de maneira frutífera. Então, isso tudo é centrado nas escrituras que Deus nos revela de si. Como um relacionamento, que é a comunidade, né, os crentes como comunidade, como uma parceria, que é a comunidade em ação, um compartilhar de Deus, que são os crentes crescendo por conta da palavra, e um compartilhar com os necessitados também. Aqui fala em Romanos 12 para compartilhar o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Hospitalidade é uma palavra que eu acho fantástica. Porque o que é hospitalidade? Hospitalidade é você receber o outro. Então, se nós pensarmos, Deus nos recebe no seu mundo. Todas as coisas, nós vivemos, nos movemos, nós existimos no mundo de Deus. A nossa vida é emprestada, a nossa vida é porque nós vivemos em outro. O mundo todo está em Deus. Então Deus é aquele que nos recebe com hospitalidade em si. Olha só, Cristo quando veio, ele nasceu numa manjedoura que não era dele. Cristo, quando pegou um jumentinho para andar, para entrar na Nova Jerusalém, era um jumento que não era dele. O lugar que ele pegou para tomar a última ceia com os apóstolos não era dele. A cruz que ele carregou não era dele. E o lugar que ele foi sepultado não era dele. Nada disso era dele. E ao mesmo tempo tudo era dele. Ao mesmo tempo cada pisada que ele deu nesse mundo é um mundo que pertence a Cristo. Então, mais na encarnação, em toda a obra que Cristo Jesus fez, mais do que nós recebermos a Cristo nesse mundo, mais do que ele entrar nesse mundo, é quase como se fosse o contrário, ainda que, logicamente, né, ele veio, ele chegou-se a nós, né? Mas é quase que o contrário em algum aspecto dele nos receber, dele nos unir a ele mesmo. Toda a obra de Jesus Cristo não foi simplesmente para passar por aqui e me dar um selo de cristão, mas foi para me receber nele, e agora eu partilho da vida com ele e com todos aqueles que estão unidos nele. E se eu partilho dessa vida, se eu partilho desse espírito, se eu partilho dessa comunhão, eu também partilho fisicamente, também partilho materialmente, eu também partilho financeiramente com aqueles que são necessitados. Então, necessariamente, a fé, Cristo Jesus, ele agindo em nós, o Espírito Santo vai operar em nós por inteiro, incluindo as nossas vidas materiais, as nossas vidas financeiras, onde nós vamos compartilhar com os necessitados. Olha só que interessante o que Paulo fala em 2 Coríntios. Por meio dessa prova de serviço ministerial,
Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Paulo aqui então está agradecendo, está pedindo, fazendo uma coleta com os judeus, com os cristãos, com a igreja em Coríntio, para os irmãos em Jerusalém. Eles falam aqui, olha o que Cristo está fazendo, olha o Evangelho de Cristo crescendo pela generosidade de vocês em compartilhar dos seus bens. Então talvez eles nem conhecessem aqueles crentes que eles estavam doando, mas estavam tendo comunhão com eles, porque estavam dividindo daquilo que Deus havia dado. E lógico, nós ficamos até meio receosos de falar sobre essa área, mas Deus nos chama a compartilhar com os necessitados. É algo que nos afeta por inteiro, os nossos relacionamentos, como crescemos, como nos comunicamos, o que pensamos, o que sentimos e também como gastamos, como direcionamos os nossos recursos. Hebreus 13,16. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Deus não mais se agrada de sacrifícios de animais. Deus nunca perdoou pecados pelo sacrifício de animais, mas todos os sacrifícios apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo. E agora o que Ele quer de nós, os sacrifícios que são agradáveis a Ele, é uma vida dedicada a Ele em todas as partes, em sacrifício de tempo pelo meu irmão, em sacrifício de boa vontade para com o meu irmão, de amor pelo meu irmão e também de atender às necessidades do meu irmão. Como um corpo que se comunica por inteiro, em que uma parte ajuda, opera na outra, em que todas as partes, todos os membros operam para um bem comum, de acordo com a decisão do cabeça. Cristo Jesus, como cabeça do corpo, nos direciona. Então, o pai ou mãe satisfazer a necessidade de seu filho não é benevolência. Não é algo a bater palmas para o pai ou para a mãe que satisfaz a necessidade do seu filho. Mas é em relacionamento, é um dever, é um privilégio. Da mesma forma, os crentes têm o dever e o privilégio de compartilhar uns com os outros, como membros do mesmo corpo. Então, como mordomos, nós entregamos aquilo que nos foi dado. Das diversas maneiras que eu citei, nós entregamos o que não é nosso, o que nós recebemos. E o cristão tem essa gratidão, tem esse mover no coração de saber que aquilo que ele tem não é dele. Não podemos ter uma comunidade verdadeira sem praticarmos a comunhão verdadeira. Por isso que esse primeiro capítulo, esse primeiro estudo, é sobre partilhar de uma vida, compartilhar a vida. Porque uma comunidade verdadeira tem uma comunhão verdadeira que se caracteriza pelo relacionamento, pela parceria, então, pela união com os irmãos pelo Espírito, pela parceria de ação em comunhão e parceria com os nossos irmãos, pelo compartilhar das coisas de Deus em vida e pelo compartilhar com os necessitados. Assim nós começamos os nossos estudos e espero contar com vocês para os próximos também. Deus abençoe a todos.